Raulzinho. É zoeira, não é tudo assim. Tá, a gente faz outro. Fala pessoal, estamos aqui falar um pouco de economia e investimentos, trazer para vocês um panorama hoje da nossa visão de investimentos. Acho que como a maior parte aí das pessoas, eu sou Daniel Rodrigues e eu quero montar... Nossa, a maior parte das pessoas é Daniel Rodrigues. Volta, vai, vai. Não, continua. Estamos aqui para trazer um pouco de economia e investimentos para vocês, tá? Eu sou Daniel Rodrigues. Sou o Kelvin Rodrigues Gomes da Silva Júnior. Sou Gomes. É brincadeira. Então, estamos aqui para falar um pouco de economia e investimentos. Às vezes você não tem um linguajar um pouco do ramo, então pode ser coisas que você não compreenda e nós estamos aqui exatamente para te ajudar a não ter que se preocupar tanto e ver tantas coisas maçantes de economia. Nós trazemos a informação e o conteúdo, né, forte, bom para você, mas mastigado, né? Então, assim, nosso objetivo hoje é agregar em um ponto na sua vida, que é te trazer para o mundo dos investimentos, né, sem perder tanto tempo. Traduzindo, a gente vai falar da maneira fácil, direta, o que os caras estão falando de dentro dos fundos, de dentro das gestoras, da economia, para você entender, sim, sem precisar ler milhares de cartas de gestores, ficar lá fuçando em sites de economia, até porque fontes confiáveis é o que menos tem hoje no mercado. Exato, às vezes você tem 3 pessoas lá, muitas vezes orientando você nos seus investimentos, que é o seu banco, a corretora independente, uma casa de análise, às vezes eles não se conversam entre si, parece que cada um está pensando de um lado e você fica vendido na história, ou seja, que nem ele falou de um jeito bem Leigo? leigo. Às vezes o Jornal Nacional também serve para te ajudar. Você vê lá a inflação. Peguei a inflação. Dow Jones. O Jornal Nacional Up só serve, Jones. a única coisa que serve lá é Quem é exatamente esse para Jones? passar dados, né, de mercado, mas informações que é bom. Então vamos fazer um resumo agora do mercado internacional, só para você entender o que está acontecendo nessa semana. A gente está gravando aqui hoje, dia 2 de maio, tá? Então a gente vai pegar um pouquinho da semana atrás e um pouquinho para frente, só para você entender como se basear, já que se você tiver disponibilidade para investir esse mês. E hoje a palavra que está na moda, né, o lockdown, ou seja, o fechamento, a restrição aí completa de fazer ou não fazer, eis a questão, né, é o grande ponto, né. Hoje, muitos países, né, nós vimos que a China já voltou a operar boa parte, né, da economia dela como um todo, está rodando bem. Agora a Europa procura também ver quando e como vai começar essa volta econômica, ou seja, é importante que você esteja acompanhando isso e a gente vai trazer isso para vocês, porque o principal mesmo que eu acredito é acompanhar informações. Investimentos é ter o timing certo da informação. Lembrando que os investimentos sempre reagem antes das coisas acontecerem. Então, quando surgiu a notícia do coronavírus que ia afetar o Brasil com mais forte, foi em fevereiro e março, antes mesmo dos casos começarem a crescer, de estar essa loucura toda que está, as bolsas já foram caindo desesperadamente. E agora, a gente, perto do pico do coronavírus no Brasil, a bolsa não está lá embaixo que nem estava nas notícias. Então, fica muito atento a essa questão de notícias. Você acha que, olha, então o coronavírus está aumentando agora é hora de eu tirar o dinheiro. Não, essa época foi em março. Agora a gente está na época de recuperação. Black Friday de ações, investimentos, tudo que você for investir a partir de agora, grande chance de dar bom. E é aquele negócio, né? É o seguinte, para dar bom, a gente tem que ver e acompanhar todo o desenvolvimento. E que nem o que ela falou muito bem, caiu demais. E caiu muito no Brasil. Isso até uma crítica ao investidor brasileiro por ser tão... As pessoas são emocionais, não tem como tirar isso das pessoas, né? Só que a racionalidade, ela tem que apimentar, ela tem que temperar um pouco o nosso dia a dia, as nossas tomadas de decisões. Ou seja, a Bolsa Brasileira caiu além do normal. Não foi normal ela ter caído tanto, por quê? Por causa do apetite do investidor brasileiro, né? Agora, por que não foi normal? Porque, vamos lá, por exemplo, você pega os países emergentes.
A gente tem ali o México e o Brasil, só para dar dois exemplos. O México, ele tem, vamos dizer assim, um rating de risco não igual, tá? Mas bem semelhante ao do Brasil. E economias, paridades econômicas também semelhantes. Quando você olha a queda dos dois e a recuperação dos dois, os dois caíram bastante, não estou dizendo que a economia deles não caíram, mas caíram ali em torno dos 28%. Aqui no Brasil, nós tivemos queda muito mais acentuadas, em torno dos 50%. Ou seja, você vê o descasamento. E na hora de recuperar, o México já recuperou boa parte em uma guinada, vamos dizer assim, sequencial. Aqui no Brasil, nossas tentativas de guinada, elas são suprimidas por aspectos políticos ridículos. Vamos dar um exemplo. A questão do ministro Moro, né? Se a gente parar para pensar, isso não é um fato econômico, isso é um fato político. Ou seja, nós temos essa disparidade. O Brasil ele deveria estar recuperando como um país quase que continental na América do Sul, deveria estar recuperando com mais confiança para o investidor. E é coisa que o brasileiro não sabe passar, parece que é confiança. Uma coisa que ele quis dizer com disparidade, essa diferença entre essas economias significa maturidade do investidor. Então, quando um investidor nosso aqui tinha 14% de taxa há 3 anos atrás em renda fixa, ele achava que investimento era isso, você investir com segurança e tendo boa rentabilidade. Se isso para o país não era bom, porque vinha um monte de pessoas aqui viver de juros, que não estavam produzindo, apenas emprestando dinheiro para outras pessoas. Agora a gente precisa sair dos juros, que a taxa Selic está caindo bastante, tem 3,75, previsão para 3%, tem que ir para ações, para multimercado, outro tipo de investimento. O investidor achou que não ia ter nenhum tipo de oscilação igual era antes. E o primeiro tombo que teve, todo mundo que entrou da renda fixa na bolsa naquele período de alta, saiu desesperado agora porque o investidor é racional. Tudo que ele quis dizer aqui, que o investidor, o mercado é racional, o investidor é irracional. O investidor usa muito emocional e é por isso que o mercado cai mais do que deveria cair. Porque muitos investidores que usam mais emocional. O povo brasileiro é afetuoso, carinhoso, receptivo, dá merda nos investimentos, porque não é tão racional, entendeu? Se você formos mais frios, né, talvez seríamos menos baleados nessas horas. Baleados no Brasil é embaçado. Seríamos menos afetados. E a questão política, né, que nem você falou, é o seguinte: hoje os nossos governadores, né, muitos estão fazendo um papel que não auxilia a economia como um todo, né? Então, basicamente, parece que os políticos dos outros países procuram uma homogeneidade para salvar ali o povo dessa questão epidêmica, né, pandêmica aí, que é o coronavírus, que é a questão da saúde, mas trazer e ali também um ambiente econômico confortável, porque vamos lá, nós estamos no Brasil, nós temos pessoas aí que vai fazer o lockdown, né, ou seja, ele se fecha muitas vezes num barraco, ou seja, não tem nem saneamento básico e não vai ter o dinheiro do pão. É uma pessoa desnutrida, sem saneamento básico, é muito mais fácil ela pegar doenças aí como leptospirose ou qualquer outro tipo de doença e morrer, que são mais fatais do que o coronavírus, do que morrer por coronavírus. Então, é ilógico muitas vezes o que o nosso grande governador faz aí. Estou em São Paulo, tá, pessoal? O que a gente quer dizer com isso? Que investidores não têm que ficar muito prestando atenção em notícias diárias aí, que notícias que for. Por exemplo, vou dar um exemplo do Sputnik. É um dos canais aí de internet. Infamone! Sabe, esses... Cara, sensacionalistas. Eles precisam vender notícias, então eles vão te impressionar com notícias que nem sempre que são impressionantes. Por exemplo, 5 de março vai ter 5 mil de mortos no Brasil. A gente está no final de abril, começo de maio, agora dia 2, com 5 mil mortes. Quase um mês e pouco depois do que eles falaram que já teríamos lá atrás. Em maio, se fosse na notícia deles lá, em maio já tinha mais de 10 mil pessoas mortas no Brasil. Por quê? Eles precisam vender. O que a gente quer dizer com isso tudo? Olha o tipo de notícia que você, investidor, precisa ler e entender. Tipo essa daqui: governo americano injetará $1 trilhão no próximo pacote. Cara, é 1 trilhão, muito de dólares. É dólares, não é real, é 1 trilhão. Então o cara tá lá em Miami, não tá podendo trabalhar 1 trilhão. dentro da sua mansão maravilhosa de madeira.
que todo mundo tem lá basicamente. Obviamente que não, mas assim, é muito melhor a condição de vida deles lá. E ainda assim o governo está ajudando com $1 trilhão. Diferente de você estar em Paraisópolis ou em qualquer outro tipo de lugar menos favorecido e o governo mandar você ficar dentro de casa com R$600 para 7, 8 filhos durante 2, 3 meses. É por isso que a gente fala, tem que ter sabedoria na hora de fazer a gestão de um país, tirar um pouco o ego, tirar um pouco a vontade futura de querer ser presidente ou qualquer outra coisa. Não estou falando pra você não, viu, Dora? Não se sinta assim ofendido. Você, investidor, tem que olhar exatamente para isso aqui. Notícias sobre investimentos, notícias sobre economia de fato, e não sensação. Ai, não sei o que, quantas pessoas. Não, isso não importa, tá? Faz parte, a pandemia faz parte. Mas olha notícias do tipo, quem está injetando dinheiro no mercado, porque isso faz a sua bolsa subir no próximo dia, quão que os outros países super desenvolvidos estão saindo dessa crise, porque isso vai afetar a gente aqui posteriormente. Agora nós iremos falar sobre os gestores. Escolhemos 2 gestores, né? Ou 2 gestoras. É 2, tá? São 2. É 2. São 2. É isso aí. São 2 gestoras, 2 casas de investimentos que nós escolhemos hoje para falar. Que é a Itaú Asset Management E o BNB Paribas. sendo que a Itaú Asset Management é a maior gestora privada do Brasil. E o BNP não é a maior. É um dos maiores. Tamanho não vamos entrar nesse assunto. É, melhor não. O presidente da gestora é o Rubens Henriques. Você sabe o que é o Rubens Henriques? Sabe quem é? Não pretendo conhecê-lo, a não ser que ele tenha uma oferta E de ele emprego. nem vai querer conhecê-lo. É um Provavelmente cara não. formado e graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ou seja, seus Era pro cara estar investimentos, andando de avião, mano. seus investimentos estão bem cuidados por um cara formado pela Engenharia Eletrônica. É, se o cara faz um Imagina. negócio que fica no ar sem cair, é bom, né? Não cair na área de investimentos. Aeronáutico, nada a ver com investimento, mas ele é ser o presidente dessa asset, só que ele é formado pela Harvard também. Então, Nossa, é um cara diferente. grande Né? coisa. Quem Eu é fiz um o cursinho lá de 24 CEO? horas da Harvard também já. Não adiantou nada, continua essa merda aqui. Quem é o CEO? Eu não tenho ideia, mas o que eu tenho de informação aqui do BNP Paribas é o seguinte, é 56,7 bi sobre gestão. É bi. Muita grana. O Itaú Asset tem só 745. Cala a boca. É 756 bi. Já é muita grana. 740 é bom, é grande, é legal, mas Falta pouco para um tri. daqui a pouco o BNP chega lá. O BNP foi fundado quando, você sabe? Não tem ideia, mas era um banco estatal que virou um banco, no caso agora privado, né? E que cresceu bastante e pelo nome, né? As pessoas acham que nome mais rebuscado, esse é um dos problemas brasileiros, né? É sinônimo de maior confiança e traz aí alguma sofisticação, mas que na realidade não. É uma boa gestora sim, só que a gente consegue ver alguns pontos que eles não são os melhores do mercado, tá? E a gente vai sempre discutir nos nossos vídeos exatamente esse embate entre eles. O Itaú Asset Management já tem 60 anos na gestão de ativos privados, tá? E uma informação não relevante é que ele foi 11 vezes melhor gestora pela revista Exame. Ele pagou, os caras elegeram. Nossa, Não estamos dizendo nada, estou falando que, olha, tá no site deles, parabéns. Nós separamos, no caso, duas classes, que é o multimercado e ações, que é o nosso foco. E do multimercado, nós escolhemos, né, os multimercados do Itaú Asset. Por quê? Porque eles são muito bons no quesito aí de o gestor balançar, vamos dizer assim, bem e manter os pratinhos aí no alto, porque mesmo nessa queda acentuada, eles conseguiram defender bem e tende a recuperar boa parte já do que a bolsa recuperou, ou seja, o gestor está fazendo uma boa mescla aí. E o BNP, apesar de ter fundos multimercados, eles são com capital protegido, o que prejudica muito, né, aí o retorno. Então, por mais que você não corra o risco de perder o seu capital,
o seu ganho ele é meio que limitado. É tipo aquele desconto do Uber Eats, sabe? Que é 50%, mas limitado a R$15. Tipo, não adianta em nada. Lembrando que esses fundos que a gente fala do Itaú Asset Management é para você investidor que quer um multimercado mais seguro, algo que proteja seu dinheiro e dê uma rentabilidade acima da inflação com uns bits a mais ali. Mas assim, Uns guerguere. não significa que só, olha, mudou a minha vida. Não vai mudar a sua vida. São investimentos que é para você colocar a médio prazo e vai ter uma rentabilidade assim razoável, 200% do CDI no máximo ali. E pessoal, curtindo e compartilhando, né, ganhando massa aí, fala pra nós quais valores vocês querem que nós simulemos, né, pra gente verificar. Nós simulemos. É isso aí, irmão, Aqui fala... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pra gente a cada dia trazer aí novidades pra vocês e até informações que faz sentido pra você, às vezes não faz pra mim, mas se você pede, não faz, né? Então, fique atento a esses fundos multimercados do Itaú, que são bons, não são os tops do mercado ainda, nós chegaremos lá, mas assim, entre BNP e Itaú, nós ficamos com o Itaú nos multimercados. E BNP nos fundos de ações, tá? Porque os fundos de ações do BNP, eles mostram uma expertise aí na questão não só do valuation, mas também do time. Então assim, você vai ver que o tempo de entrada dos caras são muito bons, né? Eles defendem bem, faz ali um bom, não só um hedge de derivativo, como uma alavancagem bem legal aí para trazer retorno. Quem diria, né, que o Itaú não é só um cobrador de tarifa. Então, ó, bem legal aí essa gestão desses fundos, traz um bom investimento, né? E para finalizar, basicamente a nossa mensagem é: assista notícias que tenham conteúdo real para você investidor, então um conteúdo que vai fazer diferença. Acompanhe as indicações de gestores, uma versus a outra, porque isso te dá um norte muito bom de onde você pode colocar seu dinheiro, né, para você ter uma assertividade maior nos seus investimentos nos próximos anos. A gente vai acompanhar esses gestores, vai acompanhar as novas opções, vai trazer para você tanta informação de mercado, informações das gestoras e novos fundos aí. E vou fazer um comparativo e no final a gente demonstra o que é melhor em cada uma para você poder diversificar não só seus investimentos internamente dentro de um local, mas assim no mercado como um todo, que é mais esperto. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Vamos executar. Obrigado, valeu!